Olá. A indústria farmacêutica passa por um período de desabastecimento. Em algumas farmácias faltam medicamentos básicos, como antibióticos e analgésicos. A explicação está na carência de IFA, insumo farmacêutico ativo. As, 95% desses insumos necessários às indústrias são importados. Nossa conversa é com o Marcelo Mansur, presidente da Nortec Química. Marcelo, há essa dependência toda dos produtos ativos, né, dos insumos ativos, que são a base do medicamento. A gente poderia começar essa conversa explicando, em linhas gerais, o que são esses insumos, né? O que é o IFA e a importância dele para a composição química dos nossos medicamentos. Claro, obrigado pelo convite, primeiro, né? É um prazer falar sobre esse assunto. Bom, o IFA é o insumo farmacêutico ativo, né? Quando você tem um medicamento, ele é uma combinação de ingredientes, né? O objetivo do medicamento é entregar o IFA ao local do corpo que precisa do efeito terapêutico, né? Então, o IFA é o componente do medicamento que tem o efeito terapêutico do medicamento. E os outros componentes do medicamento, os excipientes, eles estão lá para garantir que o IFA vai chegar no local que precisa receber o tratamento do IFA, né? Então, pode-se dizer que ele é assim, um principal componente do medicamento, porque é ele que dá realmente o efeito terapêutico no paciente, né? Aquele princípio ativo mesmo. Agora, é uma dependência muito grande, né, da indústria brasileira, porque 95% do IFA utilizado pela indústria é importado. Sim. Por que essa dependência toda? Bom, não era assim, né? Antes da abertura do mercado brasileiro ali no fim dos anos 80, início dos anos 90, o Brasil tinha até a maioria dos insumos eram feitos dentro do Brasil, né? O Brasil tinha dezenas de indústrias de IFA, mas com a abertura do mercado, redução de taxa de importação, começou a ter uma entrada muito grande de produto de fora, e isso não é um problema exclusivo do Brasil. O mundo todo, de forma geral, hoje depende muito dos insumos vindos da China e da Índia, né? São dois países que tomaram como decisão estratégica, realmente, como política de governo, se especializar na indústria química e agora na indústria de saúde de forma geral, né? Mas eles fizeram investimentos pesados nessa indústria, desde a formação de pessoas até construção de indústrias, até políticas tributárias para estimular a exportação desses materiais. Então, realmente, eles conseguiram ter uma capilaridade muito grande. E eu repito, não só no Brasil, mas no caso do Brasil, isso talvez exacerbado, né? Porque a gente é um mercado muito focado em genérico. Genérico tem uma pressão de preço muito grande. E esses são produtos que realmente oferecem, por todas essas decisões políticas, né, e além das condições sociais de trabalho nesses países, são produtos realmente mais baratos. Hoje menos do que no passado. No passado essa diferença de preço era maior, mas ficou muito difícil das indústrias brasileiras competirem, de forma que hoje na China a gente estima tem quase 2.000 indústrias produtoras de IFA. No Brasil a gente tem de 10 a 15, né? Então realmente assim o gap é muito grande, muito grande. E aí isso cria certas vulnerabilidades que eu acho que agora estão aparecendo um pouco mais, né? Essa vulnerabilidade, ela começa a se acentuar a partir da pandemia, quando houve o lockdown e essas indústrias tiveram dificuldades de exportar, né, para os outros países, sobretudo as indústrias localizadas na China e na Índia, né? O que foi que de fato aconteceu aí neste momento que prejudicou a importação do IFA para o Brasil?
Eu acho que qualquer indústria, né, quando você tem uma demanda instantânea da forma que foi a demanda para as vacinas ou para determinados medicamentos durante a pandemia, eu acho que qualquer indústria vai sentir um momento de estresse, né? Mas eu acho que a diferença no caso das vacinas e de determinados medicamentos era que o mundo inteiro contava com praticamente uma região do mundo, né, para fornecer o IFA das vacinas. Então, com isso, você teve quase uma guerra, né, uma guerra secreta da tão secreta ali. Você teve desvio de avião, você teve, né, assim, negociações sendo feitas entre governos e empresas para você conseguir comprar algo que o mundo inteiro estava querendo comprar ao mesmo tempo. Então, o que acontece é que em momentos normais você tem ali uma cadeia de suprimento global que se sustenta, mas em momentos de crise, se você não tem um preparo prévio, essa não é uma indústria de resposta rápida, né? A indústria química, a indústria de medicamentos biológicos, ela não tem uma resposta rápida. As fábricas demoram para ser construídas, você tem autorizações regulatórias, então você não consegue construir uma fábrica e botar um produto no mercado no dia seguinte. São produtos de alta densidade tecnológica, não é uma mão de obra que você acha ali no mercado de um dia para o outro, são pessoas que precisam ser treinadas. Então, quando você junta a demanda instantânea altíssima com a densidade tecnológica e complexidade dessa indústria, você fica ali com uma combinação muito difícil e vai faltar, né? Quando todo mundo quer ao mesmo tempo, vai faltar. Então, são situações que já existiam antes da pandemia, mas eram localizadas, era um medicamento para uma determinada doença, era um produto que poderia ser substituído por outro. O que escancarou na pandemia é que era um determinado produto que todo mundo queria ao mesmo tempo. Então, a gente viu isso nas vacinas, a gente viu isso em medicamentos do kit intubação. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas as empresas que estão no Brasil, elas têm uma tradição de fazer anestésicos e alguns dos componentes que vão no kit intubação. Se não tivesse uma produção nacional de determinados produtos do kit intubação, com certeza teria tido uma crise muito, muito pior já na questão da intubação. Então, a gente tinha países do mundo todo pedindo para a gente vender esse produto e a gente estava aqui sustentando para o Brasil, né? Carência interna, né? E essa indústria também, ela ainda sofre, como toda a indústria, de outros fatores alheio à sua atividade mesmo. A guerra na Ucrânia agravou o problema, né? Quando parecia já começar a se estabilizar o problema da pandemia, veio a guerra da Ucrânia, a questão do cambial do dólar também afetou muito essas importações, essas indústrias. Quer dizer, por que esses fatores externos à própria indústria afetam tanto a trabalhar os medicamentos, né? A fabricação dos medicamentos? A fabricação de medicamentos, se você for rastrear até o início, ela começa lá na extração em derivados de petróleo ou em produtos extrativos de fermentação, da parte de alguma extração de algum componente. É uma indústria, assim, quando você vê um medicamento, é difícil pensar nisso, mas às vezes ela volta lá para uma extração, para uma indústria petroquímica ou para algum tipo de trabalho de algum extrato. Então, praticamente hoje é muito difícil você ter um medicamento totalmente sob a mão de uma empresa, de um país, de uma região do mundo. Tem um determinado medicamento que a gente faz que o principal componente dele começa lá na soja. Essa soja é fermentada em um continente, o produto dessa fermentação é processado quimicamente em outro continente. O IFA é sintetizado aqui no Brasil, que a gente faz, e o medicamento é feito nos Estados Unidos. Então, existem produtos que rodam 4 continentes antes deles chegarem no blister, né, antes de chegar no consumidor. Então, vai haver um nível
de globalização, é uma indústria assim, dolarizada por ser tão internacional, mas eu acho que existem graus de dependência dependendo de até onde você está localizado na cadeia, né? Eu acho que o que a gente está vendo é que, pelo menos na questão do IFA e eventualmente na química base também, mas começando pelo IFA, a gente tem hoje um gap muito, muito grande, não só no Brasil, mas no mundo fora do eixo China-Índia, né? Essa complexidade toda do setor, né? Quer dizer, um medicamento para chegar à prateleira, ele antes passa por 3, 4 continentes, né? Quer dizer, roda o mundo, né? Até chegar à prateleira do consumidor, até chegar ao consumidor final. Quer dizer, a complexidade desse sistema, ela, de certa forma, contribui para o encarecimento da medicina como um todo. Como a que ponto a gente poderia acreditar o preço final da medicina a essa complexidade industrial? Eu acho que o preço da medicina não está tanto hoje na complexidade industrial, ele está mais na complexidade do desenvolvimento de novas tecnologias, né? Quando você pega hoje no mercado, o produto realmente caro é o produto que está sob patente, é um produto recém-lançado, que só tem um fabricante. Eu acho que assim o grande trunfo que se tem para garantir acesso na indústria de saúde é a indústria de genéricos, né? Então, eu acho que essa cadeia, apesar dela ser globalizada e dela sofrer impactos, ela é a cadeia que viabiliza, no fundo, você ter uma indústria de genérico que te permite dar acesso a medicamentos, né, mais efetivos com preços bem menores. Eu acho que mais do que só a questão do preço, a preocupação às vezes maior tem que ser a questão da falta, sabe? Porque eu acho que o preço é uma coisa que, na medida em que você tiver competição e você tiver alternativas de fornecimento, o preço é uma coisa que assim vai chegar num local adequado, vamos dizer assim. Eu acho que o grande problema e a grande ameaça é a falta, e especialmente em medicamentos de uso contínuo. Tem medicamento que, se a pessoa fica um mês sem tomar, ela vai ter danos irreversíveis de saúde, né? Pode ser um transplante de órgão, pode ser um antirretroviral para alguém que tem AIDS. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Mas, de fato, na medida em que vai afunilando isso, essa indústria vai ficando mais especializada, e as exigências regulatórias vão subindo, né? Cada vez mais você precisa garantir a qualidade do produto, cada vez mais você tem mais exigências em cima dessa indústria, e isso vai impactar no preço, mas eu acho ainda que é o que viabiliza a indústria de genéricos. Se você for ver a indústria de saúde como um todo, eu acho que os produtos patenteados ainda são realmente o que encarece em relativo a uns genéricos, né? O genérico sempre foi apresentado como um grande ganho da indústria brasileira, né? Um fator decisivo, né? Na certa, digamos assim, democratização da saúde, né? Ele foi impactado, claro, pela dificuldade de importação do IFA. Até que ponto isso ainda hoje está, de certa forma, prejudicando a indústria nacional? Eu acho que a indústria nacional é extremamente competente, né? O Brasil, ele tem uma indústria farmacêutica assim muito bem capacitada, e já é uma realidade essa questão de ver o fornecimento de IFA como uma questão de risco não só empresarial, mas de saúde, né? Eu acho que isso já é uma realidade para as empresas, eu acho que é uma realidade para o governo, e isso tem que ser cada vez mais uma realidade que gere ações, né? Então, o que a indústria farmacêutica, o governo, o que a gente precisa fazer como fabricante de IFA nacional é cada vez mais oferecer opções, né? Assim, eu acho que com 10 a 15 indústrias nacionais, você não vai oferecer tudo que 2.000 empresas chinesas oferecem.
mas eu acho que a gente precisa definir cada vez mais quais são os produtos críticos, né? Quais são produtos que não vai ter um substituto imediato, quais são produtos de uso contínuo, produtos estratégicos para a saúde pública que você precisa ter um fornecimento nacional, né? Se não nacional, pelo menos geograficamente diverso, né? Geograficamente diferente do fornecimento que você tem atualmente. Porque cada vez mais essas variáveis fora do nosso controle, assim, a pandemia não é um evento isolado em termos de uma crise internacional, né? Você já teve problemas logísticos, você teve o entupimento lá do canal do Suez, você está com a guerra na Ucrânia, você tem impactos de mudança climática, você tem problema geopolítico. Então, se não for uma crise sanitária, a gente vai ter outras crises no futuro. E você depender uma indústria mundial, não só, de novo, não só no Brasil, mas a indústria de medicamentos depender completamente de um ou dois países, é um risco global grande, né? Então, eu acho que isso é um movimento que a gente está vendo não só no Brasil, em outros países também, de já montar estruturas para que quando haja uma nova crise, já exista uma estrutura preparada para suprir um eventual desabastecimento. É interessante, né? Quer dizer, a pandemia, ela só, digamos assim, alertou, de certa forma, levantou a questão, agravou uma questão que já era iminente, digamos assim, né? Quer dizer, agora, o que fazer para que essa dependência diminua ou pelo menos chegue num patamar relativamente aceitável? Porque depender 95% de países como Índia e China é um problema, não é? Essa é uma ótima pergunta e, assim, não é algo que foi criado em poucos anos, né? Isso é um processo de décadas que hoje está mais consolidado, mas é um processo aí de 50 anos de política pública consistente que esses países tiveram, né? Mas qual foi essa política, né? Essa política foi estabelecer essa indústria como prioritária, definir regiões, distritos industriais direcionados para isso, né? Então você tem regiões inteiras da China, regiões da Índia que foram definidas como regiões para esse tipo de indústria, e aí com todo o apoio em torno de utilidades, em torno de suprimento de mão de obra, foram selecionados centros de excelência, universidades para formar gente para essa indústria. Foram criadas políticas tributárias para estimular a exportação. Então, por exemplo, uma indústria química na China, ela tem uma carga tributária diferenciada quando ela exporta versus quando ela eventualmente vende internamente ou quando ela exporta em uma parte diferente da cadeia. Então, isso foi uma política construída ao longo de décadas. Aqui dentro, né, aqui no Brasil, o que pode ser feito? A gente tem alguns projetos de curto prazo que são importantes. A gente tem um projeto de lei que já passou pelo Senado, hoje está tramitando na Câmara. É o projeto 4.209. Então, esse é um projeto que ele coloca como prioridade de análise na Anvisa medicamentos que tenham IFA nacional, né? Então, isso é uma maneira de você estimular a indústria farmacêutica a usar a IFA nacional. Ele também ele permite 20% a mais em licitações, medicamentos estratégicos para o governo federal que tenham IFA nacional. Então, isso, de certa forma, é uma maneira de estimular a farmacêutica também a ter o IFA nacional. E a gente tem uma política que, assim, é uma política que começou em governos passados e ela, assim, vamos dizer, ela estaria entrando numa segunda, terceira geração, mas é a política das PDPs, né, que são as parcerias de desenvolvimento produtivo. Não precisamos entrar em detalhes, mas é uma política que estimulava a transferência de tecnologia para o Brasil, desde o IFA até o medicamento. Então, é uma política que trouxe, assim, tecnologias que não existiam no Brasil até então, trouxe muito investimento. Posso dizer que aqui a nossa empresa investiu mais de 120 milhões de reais graças a
retornos que ela teve via PDP. E essa é uma política que, assim, pode passar por revisões, pode ser aprimorada, mas não deve ser abandonada. Então, esses são projetos de curto prazo, de rápida implementação, de continuidade, que já podem ajudar. E no médio e longo prazo é replicar um pouco o que foi feito lá fora. É uma política realmente de governo, você garantir que você vai ter essa indústria montada, né? Então, passa pela definição, eventualmente, de distritos industriais, passa pela seleção de alguns centros de excelência na parte de química, de engenharia química, linhas de investimento, porque é uma indústria de altíssimo investimento e de longo prazo para retorno para esse investimento, e, eventualmente, alguma política tributária. Hoje você tem IFA, que você importa com 0 imposto, mas se a gente produzir internamente, ele tem tributação. Então, é preciso estabelecer um racional, né, no médio e longo prazo. No curto prazo, a gente tem esses 2 projetos, esse projeto de lei e a questão das PDPs, que eu acho que já teriam um impacto muito grande. Quer dizer, a indústria está preparada para enfrentar o problema, agora faltaria uma política de governo mais efetiva nisso, então? Eu acho que, assim, a indústria, vamos dizer, existe a indústria farmacêutica e existe a indústria farmoquímica, né? A indústria farmoquímica no Brasil, que é a indústria de IFA, ela hoje vamos dizer, são os sobreviventes, né? São os que estão conseguindo sobreviver, crescer, graças aí a muito trabalho e graças ao que já foi feito para ajudar essas indústrias, né? E ela está pronta, sim. Eu acho que existe também um apetite por parte das farmacêuticas de não depender lá de fora. Não é que elas querem depender lá de fora, né? Porque as indústrias hoje estão lá, né? As europeias estão fechando, as americanas estão fechando. Hoje nos Estados Unidos tem menos de 200 indústrias de IFA. Então, de fato, esse é um problema mundial. E agora, assim, não depende só, de fato, não depende apenas da indústria, seja da farmacêutica, seja da farmoquímica. Essa é uma indústria em que realmente precisa haver uma certa ação de governo para que ela possa prosperar dentro do país, porque se você deixar só ali numa condição vamos dizer, de livre mercado, aconteceu livre mercado ao extremo, né? Ninguém é anti-mercado, mas vai acontecer o que aconteceu aqui, você ter 10 indústrias no Brasil e 2.000 na China. Em condições normais, essa pode ser uma condição ótima para o mercado, com os menores preços e com abastecimento ok, mas em condições anormais, isso não se sustenta. E o que a gente precisa entender é que as condições anormais, cada vez mais, vão ser as normais. Serão possíveis, né? Tá ótimo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania, uma entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigado a você, Maurício. Obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.